boa tarde, boa noite, estimados ouvintes. Esse aqui é Estação Dopamina, o seu podcast sobre temas aleatórios com embasamento científico. E esse é o primeiríssimo episódio que a gente vai fazer sobre o Estação Dopamina Podcast. O que a gente vai falar no Estação Dopamina, Marcelo? Então, eu sou Marcelo Lobo, sou neurologista em Brasília, tenho já alguma experiência com neurologia, doença de Parkinson, transtornos do movimento, e esse aqui é o Pedro Mansky, meu amigo. Pois é, eu também sou neurologista, nós dois somos colegas neurologistas, trabalhamos juntos no hospital de base e em clínicas, e a gente resolveu fazer esse podcast, né, para falar sobre temas relacionados ao cérebro, neurociências e neurologia. Então a gente vai abordar temas a respeito do mais incrível, fascinante e misterioso dos órgãos, que é o cérebro. É a sala de comando, né, Pedro? Comanda tudo. Pois é. Da onde que surgiu, né, a ideia da gente fazer um podcast? Em algumas situações a gente já se encontrou assim fora do trabalho, né, e estava conversando sobre temas tão interessantes, né, e a gente pensou, poxa, esses temas podem, né, ser de interesse da população em geral, né? Temas sobre neurologia, sobre neurociências, casos, né? Casos clínicos, histórias, mistérios e tudo que é intrigante aí, né? Em relação ao cérebro, né? Pois é, os temas relacionados ao cérebro são praticamente infinitos, né, Marcelo? A gente pode abordar, assim, Pois é, vários temas. A gente já tem várias coisas aí saindo do forno, né? Já tem exato. episódios aí e aguardem que vocês vão ver muita coisa boa Muita aí. coisa boa, E né? o que a gente vai abordar hoje, Marcelo? O que a gente vai conversar? Então, hoje a gente vai falar sobre música, né? Falar um pouco sobre a neurociência da música. E é um tema muito interessante, que a gente tem muita afinidade, né? O Pedro toca piano, eu enrolo ali na bateria, né? É, a gente gosta de música, a gente tem outros colegas também que gostam bastante de música. É um tema que sempre tá aí, em torno da gente, né? E tem um livro muito interessante, né, do Oliver Sacks. Quem já ouviu falar do Oliver Sacks? É um cara, um neurologista, assim, muito reconhecido, muito estimado, né, pelos neurologistas, que inspirou vários neurologistas a serem neurologistas, né? Inclusive, ele escreveu vários livros para divulgar a neurologia para o público leigo, né? E um desses livros é o Musicofilia. Musicofilia, né? A tradução para o português não ficou muito legal, né? Ficou alucinações musicais, mas É, não tem tanto a ver só com as alucinações musicais, né? é. Pedro, eu falei para você de uma paciente minha que tinha. Ela sempre escutava uma seresta, né? Alguém tocando violão para ela. Olha só, E ela tinha interessante. uma doença, né? Chamada doença de corpos de Levy Uhum. e tinha essas alucinações musicais. Quando a gente entrou com remédio para ela, ela ficou triste. Ela chegou falando: "Ah, doutor, o meu amigo parou de tocar para mim, eu tô triste, né?" Pois é, olha só que E eu pensei: interessante. às vezes é melhor ela ficar feliz Aham. escutando a alucinação musical dela do que ela ficar triste com o remédio, né? Pois é. Tirei o remédio. É incrível quanto a música é capaz de influenciar o nosso cérebro, né? A música consegue ativar o nosso cérebro de diferentes maneiras, assim, tem vários estudos demonstrando que são várias áreas ativadas. Por exemplo, região frontal, lobo frontal, córtex pré-frontal, regiões mais posteriores, como cerebelo, regiões profundas dentro do cérebro, como o centro da recompensa, sistema límbico, vias mesolímbicas. Então, uma miríade de regiões cerebrais são ativadas pela música. Nosso cérebro é um receptor da música, está preparado para receber a música. Então, a gente pode usar isso até para fazer o bem, para tratar algumas doenças, inclusive prevenir algumas doenças, né? Tem alguns estudos aí mostrando que talvez a música consiga prevenir doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Pois como você falou, são tantas áreas que são estimuladas, que realmente chama a atenção na prevenção de doenças demenciais, né? Tipo o Alzheimer. E eu li recentemente um estudo que falava: aprenda piano. Ah, não para ser pianista, mas
para prevenir as demências, né? Pois é, e faz todo sentido. Tem estudos, né, de ressonância magnética, né. Sabe a ressonância magnética? O pessoal já deve ter ouvido falar aí, que é aquele É, aparelho que você entra entra dentro do naquele, túnel, daí você tem que pôr sua cabeça lá dentro do túnel, entra daí na você fica escutando gaveta um lá, né? barulho, e tal. Não é muito agradável, né, vamos dizer, mas é um exame muito bom para analisar o cérebro. E tem uma ressonância chamada ressonância magnética funcional, que Aham. consegue ver a função e atividade de diversas áreas do cérebro com determinado estímulo. E quando eles fazem um tocam uma música, né, numa pesquisa, por exemplo, tocam música para várias pessoas e estão fazendo ressonância magnética funcional nessas pessoas. Várias áreas são ativadas. Aham. Então é como se quando a gente escuta música, nosso cérebro está soltando fogos de artifício, vários pontos ativados eletricamente ali pelos neurônios, né? Isso. E quando você toca a música, né, Marcela, é até melhor, né? Pois Ativa é. mais áreas, né? Ativa mais áreas ainda, né? Voltando àquele exemplo do piano, né, Pedro? Uma mão toca uma coisa, a outra, né, toca outra coisa diferente, né? O acompanhamento, o baixo ali e a melodia. E além disso, você precisa manter o foco, né, concentração, você Motor, precisa de coordenação fina, né, para tocar direitinho. Você está lendo, né, às vezes a partitura, uma linguagem nova que você precisa aprender também. Então, realmente, em uma atividade só, a gente consegue uma ampla gama ali de benefícios, né? e causa um prazer, um bem-estar, né? Fora tudo isso, né? Além de ativar o cérebro em diversas Pois áreas, é, vai te estimular, liberar né? Libera dopamina aí da dopamina. forma positiva aí, né? Pois é. E, assim, eu gosto de falar que é como se fosse sabe as luzezinhas de Natal? Quando a Sim, gente tá lá na época do Natal, aham. lembra lá que toda a família vai lá e faz aquela árvore de Natal, põe Bota os lá o enfeites e tal, e o final, o topo do bolo, a cereja do bolo, são as luzezinhas de Natal piscando, não é? Você aham. põe ali, enrola tudo, daí você liga na tomada, daí todo mundo admira. Quando a gente escuta música, toca música, nosso cérebro é como se fosse essas luzezinhas de Natal É. piscando em vários locais e ativando nosso cérebro, causando bem-estar, felicidade e melhorando a nossa coordenação, o sistema motor. Então, a música é incrível, é fascinante. Fascinante, né? E Pedro, você mencionou daquele estudo que falava das pessoas que não entendem música como música, né? Elas não Pois é. percebem aquilo como uma forma de arte, né? Elas não têm uma emoção relacionada a escutar a- a- esse estímulo, né? A musia, É, né, a Pedro? música. Como que funciona isso, É pelo que você interessante leu? que até o Oliver Sacks fala em um dos capítulos do livro dele, Musicofilia, né, ele Aham, fala sobre a amusia, aham. né, e algumas pessoas, infelizmente, não são capazes de interpretar e de entender música. Música para as pessoas parece ruído. Uhum. Até ele cita uma paciente, né, o Oliver Sacks, que comparava música a ruído de prato batendo na cozinha, panela batendo com pratos na cozinha, Que na coisa. colher. Então, eles não sentem a melodia e o ritmo da música. E essas pessoas tinham algum outro tipo de defeito ou assim, dificuldade ou alguma outra, falha de, desenvolvimento ou era só uma questão pontual ali da música, assim? Isso varia um pouco, né? A pessoa pode nascer com o que a gente chama de amusia Aham, congênita, né? Aí, dificuldade de interpretar a música. Daí tem diferentes aham, graus. Tem um grau mais leve e um grau mais grave, né? Que a aham, pessoa se chama tone deaf em inglês, eu acho, né? É aham. surda para tons. Entendi. Então, pode ser congênita, a pessoa nascer com isso, Aham, ou pode a pessoa desenvolver por causa de alguma doença afetando alguma região do cérebro, principalmente o aham. hemisfério cerebral direito, né? Sim. Algum tumor, um Aham, AVC pode causar amusia na pessoa. aham, Mas se a pessoa às vezes a pessoa nasce com isso, não tem uma lesão cerebral específica. aham. E tem estudos mostrando que 1,5% da população tem amusia. Nossa. Então é possível que alguns dos nossos ouvintes, né, agora tenham algum grau de amusia e às vezes a pessoa não conhece, não sabe e se sente aflita com isso. Ela fica se perguntando: o que que eu tenho de errado, né? Aham, Por que eu não consigo apreciar a música e os outros conseguem? Por que aham, música parece um ruído para mim? Qual é o meu problema? aham. Então,
até é importante o nosso podcast para esclarecer essas Chamar coisas, né? atenção ali, né, para condições ali de É, saúde que às vezes a pessoa pode passam. desconhecer, né? Pois é, E você conhece alguém que possa ter amusia? É, comenta aí. Se você tem amusia, o ouvinte, comenta aí pra gente ver. interessante. Pedro, você falou uma coisa interessante sobre a pessoa ter realmente assim essa surdez para tons, né? E aí no outro extremo, né, a gente tem o ouvido absoluto, né? Onde a pessoa escuta e sabe exatamente quais notas, né, Pois estão é, incrível, sendo né? tocadas, né? Incrível, né? É, o Oliver É, Sacks fala no livro dele, tem um capítulo dele falando sobre o ouvido absoluto. aham, E essas pessoas, é como se, por exemplo, eu enxergo a sua camisa e vejo que é uma camisa verde, aham, né? E quando a pessoa que tem ouvido absoluto escuta uma nota, por exemplo, toca um teclado uma nota, aham, ela na hora sabe que aquela nota é um ré. aham, É como se ela enxergasse a cor, aquela cor. Azul pra gente é óbvio, né, que é verde aham, ou azul, e aham. pra ele é óbvio que aquela nota é um ré. Entendi. E é interessante porque não necessariamente no teclado, pode ser uma buzina do carro, Um essa ronco, aqui tá em né? Fá. Ué, algum... O seu pai roncando à noite, Ah, não, nossa, ele ronca aqui em esse dó, né? ronco em dó. Interessante, né? Pois é. Mas a coisa mais interessante, assim, mais impressionante que eu já vi a respeito desse ouvido absoluto é o Beethoven, né? Que ele compôs sinfonias já estando surdo, né? Ele tinha uma memória do som da música, como que ele poderia juntar aquilo e compôs melodias assim Um gênio da incríveis, música, né? né? O Incríveis. Mozart também tinha, Mozart tinha ouvido absoluto também, né? Aham, E ele tinha um fenômeno que ele associava uma nota a uma cor. Por exemplo, aham, lá é rosa, aham. é, si é verde. É um Aham. fenômeno de cincinesia, né? Cinesia, Né? Que né? ele associa diferentes estímulos a um determinado estímulo, né? Então, Uhum. os mistérios, e o quanto o cérebro é incrível e fascinante, né? Pois A gente é, pode ficar falando aqui um tempão sobre isso. pois é. E realmente, assim, os gênios, né, as pessoas que se destacaram por terem habilidades, assim, fora do comum e fizeram alguma coisa de extraordinário com aquilo, né? Aham, Porque tem várias pessoas que têm habilidades fora do comum, né, Pedro? E às verdade. vezes estão precisando de algum tipo de direcionamento, né, para conseguirem explorar o máximo daquelas habilidades, né? Verdade. E às vezes esse direcionamento é um relâmpago, não é? Pois é, Foi- interessante aquela história, Conta a né? história aí do, Então, do homem que foi atingido por um raio e desenvolveu musicofilia. exato. É um dos capítulos desse livro, né, do Oliver Sacks, onde ele, em 94, né, um cirurgião, um ortopedista, Ortopedista. estava ali próximo a um campo de futebol, acho que assistindo ali o jogo do filho, foi ligar para a esposa do orelhão. Aí Do tá tempo que ainda existia orelhão, o né? orelhão, né? O Atualmente pessoal o pessoal nem mais sabe mais o que jovem que é nem. orelhão. Você sabe o que é orelhão ou não? Comenta aí. Você sabe o que é uma cabine telefônica? Comenta aí. E aí esse ortopedista foi ligar para a esposa, estava chovendo, caiu um raio, atingiu ele, né? Quadro grave, mas ele saiu bem, mas ele começou a escutar uma música dentro da cabeça dele, né? E aquilo foi de uma forma tão Ele aprendeu a tocar incômoda, né? piano Que ele aprendeu a tocar piano pra só tocar aquela para música. tocar aquela música que estava na cabeça dele, né? E quando ele tocava uma, vinha outra, né? Tem uma história interessante, ele até compôs, né, uma sonata. É, ele compôs algumas músicas e uma delas é a Sonata ao Relâmpago. Em Que homenagem ao interessante, relâmpago, né? né? Que foi o relâmpago que fez ele desenvolver esse desejo por tocar e escutar música. Aham. Então, até tem no Spotify, no Apple Music, né? Quem quiser escutar, escuta lá. Eu É, achei legalzinho, achei bom, até interessante. interessante. Pô, para quem não tocava nada, né? E realmente Compor isso uma é música, né? impressionante, né, Pedro? É. E também, assim, acho interessante que a música causa diversos efeitos, até na epilepsia, né? Epilepsia é uma doença que ativa circuitos cerebrais, né? Lá principalmente no córtex cerebral, e É. pode levar a pessoa a ter convulsões, a desmaiar e outros tipos de crise epiléptica. E Aham. tem uma sinfonia, né,
do Mozart, Mozart, né? né? Sinfonia em Ré menor, né? Eu Para acho que é dois dois pianos em pianos. ré menor. Pois é. Ela é Que capaz de prevenir a epilepsia, não é, Pois é, Marcelo? ela reduziu ali a atividade epiléptica no eletroencefalograma de crianças, né? E aí eu fico pensando, né? Me perguntando, será que isso foi por acaso? Como é que o cara consegue, né, reduzir ali a atividade epilética, ah, assim, por acaso, Com a música. com a música, né? Mostra o quanto a música influencia no nosso cérebro, Pois né? é, será que já existia algum Potência. burburinho na época, assim, de que a música tem a capacidade ali de ser terapêutica? É, Hoje em dia a gente sabe, né, que tem musicoterapia, né, tem realmente várias é interessante que aplicações não aí, são né? todas as músicas, né, que são capazes de dar esse efeito, né? Pois é, e Só esse essa música do efeito, Mozart aí, mas eles tentaram com músicas do Beethoven, que não são um pouco diferentes, e não deu certo, né? pois é, o que que será que tem ali, né? Será que é o ritmo, a cadência, será que é a harmonia? É, Realmente eu não vou saber explicar, né? Verdade. Mas se por um lado a música traz diversos, incontáveis benefícios, né? Uhum. Às vezes acontece de ela trazer até um malefício, né? É, Quando? Explica aí, Pedro. tem uma epilepsia, né, que chama epilepsia musicogênica. Tem diversos Ah, tipos de epilepsia, né? aham, Vários e vários. E uma delas, rara, é musicogênica. que Você interessante. conhece, né, Marcelo? Você escuta, assim, a pessoa que tem esse tipo de epilepsia, a gente sabe que em alguns casos de epilepsia existe um gatilho, né? Alguma coisa que vai desencadear as crises. E nesse caso, algumas músicas têm esse poder, né, de desencadear a crise. Imagina que coisa, né? Às vezes você tá num lugar, toca aquela música, a pessoa É, que às vezes nem nunca soube, né, nunca teve crise, vai ter a primeira crise numa situação assim. pois é. Mas é muito raro, né? É muito raro isso aí, né? Deve ter pouco Poucos caso casos ali na relatados na literatura, literatura. né? Interessante. Mas outra coisa interessante, né, é que a música é, de certa forma, um meio de comunicação universal, né? A gente consegue comunicar vários dos nossos sentimentos pela música, né? Sem Uhum. precisar falar, sem precisar fazer outra coisa. Só a música já é suficiente para isso, né? E por exemplo, os pássaros já cantam e se comunicam Se pela música, comunica né? pela música, né? Alguns estudiosos acham que a música foi a primeira forma de comunicação dos homens primatas, né? Olha. Daí depois da música desenvolveu a linguagem, né? Ritmos, né? Uhum. Mais primitivos, tudo. E Uhum. com o tempo foi desenvolvendo a linguagem. Uhum. Então, a música é de certa forma uma linguagem universal, como alguns poetas dizem, né? Pois é. E tinha aquele estudo que você mencionou, né, Pois é, onde da Harvard, né? várias culturas diferentes, né, assim, sem relação uma com a outra, e em O tempos padrão se repete, imemoriais, né? né, padrões ali de canções de niná, né, se repetem, padrões ali de músicas mais dançantes, mais alegres, mais tristes, músicas às vezes de funeral, né, É e, verdade. e a música tem também essa simbologia, né, assim, a gente sempre associa música a momentos felizes, como a marcha nupcial que toca na maioria dos casamentos, né? Uhum. E os requiems, né? Que às vezes tocam em. É. E o artigo aí que o Marcelo falou, tem até aqui anotado, olha. Foi publicado pelo pessoal da Harvard e outras instituições, né? Foi em 2019, numa revista muito boa chamada Science, Olha né? Que é só. uma revista de prestígio. E o Aham. título do artigo em inglês, né? É Universality and Diversity of Human Song, que mostrou que a música é universal, que existem padrões melódicos e rítmicos espalhados nas diversas culturas, África, Ásia, Europa, né? Tá Aham. sempre espalhado. Que legal. Se repete, né. Interessante. Mas interessante que você falou da emoção que a música pode causar nas Aham. pessoas, né, que a gente tem o sistema límbico, né, no Aham. cérebro, que é um sistema muito relacionado a emoções, instintos, né, e quando você escuta uma música que tem muito significado para você, ativa esse sistema límbico, E aí vai lá, ó, dopamina na libera veia, né? dopamina na veia. Legal. Então, assim, é incrível, a gente até viu aqueles vídeos lá do YouTube, né, um deles era uma bailarina, né, Marcelo? Uma bailarina com um quadro de Alzheimer avançado.
Ela tinha sido bailarina profissional e uma das músicas que ela dançou muito foi o Lago dos Cisnes, né? E ela estava, assim, apática, né? Numa cadeira, assim, encolhida, com uma dificuldade, numa cadeira de rodas, né? Com dificuldade de locomoção já, né? Quadro bem avançado. E quando tocou, né, a música do Lago dos Cisnes, ela começou a fazer os movimentos que ela fez e com uma leveza, né, com uma sutileza que parecia que ela estava no palco, né, É, Pedro? igualzinho ela fazia no palco, né? Que interessante, né? E tem outro que a gente viu do cantor, do músico de Músico jazz, de né? jazz também em um Incrível. quadro avançado, né, um quadro demencial avançado, também apático, não conversava com ninguém. Quando tocou a música, ele começou a cantar a música e ele ficou comunicativo, né, É, Pedro? o Começou pessoal a. resolveu colocar um headphone nele. Ah, vamos ver, né? Ele tá tão triste, ele É, isolado, tudo. mal não faz, né? Daí ele Assim, começou a cantar, tal, dançar, ficou mais comunicativo, é, né? É incrível o efeito da música no nosso cérebro, né? pois é, Na maioria das vezes pro bem, pra melhor, né? exato. E o tanto, né, Pedro, por experiência própria mesmo, né? Às vezes a gente está com uma emoção ali, tá com raiva, tá triste, tá chateado, ou tá muito agitado, bota algum tipo de música lá, né, que tenha a capacidade, né, de mudar um pouco esse estado mental, né, É, atual. Acho que isso verdade. pode ser uma forma de lidar com as emoções da vida aí, né? É, eu quando tô mais estressado, trabalho, coisa assim, eu toco ali um teclado, piano e Pô, dá uma acalmada, né? pois é, que Gosto de tocar legal. Chopin, alguma coisa assim, é bom, é um calmante É natural, o assim. calmante natural. Você tira o foco das coisas da vida e bota o foco ali, né? Pois Pois é. é, Pedro, você tem várias habilidades, né? Você escreve livro também, né, cara? É, eu tento escrever aí alguns livros de literatura, porque eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de ler romances, Dostoiévski, principalmente, Kafka. Então, acabei indo nesse rumo aí de literatura e de escrever livros também, né? Aham. Conta um pouquinho sobre os livros que você escreveu, cara. Olha, o último livro que eu escrevi foi O Afinador de Piano, né? É um livro que está aí disponível, aí se o pessoal procurar na Amazon, eu acho, está disponível. Aham. E o penúltimo chama Escola Nacional de Escritores, né? Olha O só. Afinador de Pianos é sobre um afinador de pianos. Aham. E se passa no século XIX e mostra é, uma cidade do século XIX em um local não muito preciso, né? E mostra o quanto afinar piano é uma arte, né? Porque se Aham. você tocar piano é uma arte, mas afinar piano também é uma outra arte, porque o Aham. piano é composto de centenas de cordas, né? Aham. São 88 teclas, mas cada teclado tem 2 a 3 cordas. Aham. Então, para você afinar a corda, você tem que fazer um trabalho muito meticuloso de afinação. Então mostra, esse o quanto é interessante afinar pianos, né, e mostra Olha. também a vida dele, tem reviravoltas, Pois é. como todo romance tem. Legal, vamos valorizar o pessoal aí que afina piano, porque realmente é um trabalho complexo, né? É, isso aí, e a gente tá naquela onda do chat GPT, né? Você lembra, já ouviu falar, né, do chat GPT, Pois inteligência é, inteligência artificial, tá? artificial, Parece que responde tudo pra gente, né? pois E a é, gente perguntou pra ele, né? Como a música afeta o nosso cérebro. pois é. O que foi que ele respondeu, Olha Pedrão? só, assim, eu achei que a resposta dele foi boa, não foi completa, né? Que nem não foi aprofundou tanto, né? Mas ele Aham, falou coisas interessantes. Olha, ele citou, por exemplo, a ativação do sistema límbico, né? Que a gente até falou aham. aqui no nosso O sistema podcast, que é da relacionado a emoção, uma né? música que gera uma emoção forte em você, uma música da infância que você lembra, né? A ativação do centro da recompensa, que é um local no cérebro que libera dopamina e causa prazer, que a gente até vai falar um pouco mais nos outros episódios, né, Isso da aí. dopamina. A melhora da cognição e memória, né? Então, quem escuta música pode melhorar e ativar sua cognição e seu raciocínio, redução do estresse e da ansiedade, né? Aham. E também melhora da qualidade do sono. Então, ele citou aí coisas interessantes, mas claro que não foi tão profundo assim. Mas eu gostei. Você gostou? Pô, gostei demais. Pensa que é uma ferramenta, né, artificial que tá dando esse grau aí
profundidade, né? E parece que quanto mais assim específico você pergunta, ele pode ir aprofundando mais, né, na resposta. E esse é só o início, né? Na É a verdade, é o primeira primeiro, geração, primeira né? geração. Imagina como será Pois daqui a é, 10 anos. a gente fica. Tem até um podcast interessante, né? Que o pessoal falou quão preocupados devemos estar, né? Pois é. Porque realmente tem o pró e o contra, né? Como tudo na vida, né? É até um tema interessante aí pra gente abordar no próximo podcast, né? Pois é, e aí realmente se o pessoal quiser sugerir temas, né? A gente está aberto aí para falar sobre esses temas. Se quiser sugerir alguém para vir aqui conversar com a gente também. Comenta aí qual tema que você gostaria que a gente conversasse. Aí, Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo nosso primeiro episódio. Vem muitos mais episódios aí pela frente, tá? E vai escutar música, né? Porque depois desse podcast, você não pode fazer vamos. outra coisa senão escutar música, tocar música, vai aprender um instrumento. Vai lá. Isso Tchau. aí. Um abraço.